Essa ideia de igreja como local central da vida com Deus, dentro desses lugares, dessas instituições, dessas casas que chamam de igreja, aonde as pessoas é ensinada, instruída e formada de que se não tiver ali não é de Deus. Para ser de Deus tem que estar ali. Para servir a Deus é ali. Para Deus operar é ali. O lugar central da vida com Deus é nesse lugar chamado igreja. Você tem que ser de uma instituição para ser de Deus, porque senão você não é de Deus. Você pode ter a fé em Jesus Cristo, mas se não tiver uma instituição igreja, onde você seja membro e negócio, propriedade daquela instituição, você não é de Deus. Meu Deus, isso contaminou a mente de muita gente ao longo dos séculos. Essa ideia foi pregada pela Igreja Católica. Os apóstolos já advertiam aos irmãos sobre isso. E a Igreja Católica estabeleceu esse princípio, onde os cristãos deixaram da liberdade com Cristo e passaram a ser presos, escravizados, negócio dominado pelo sistema religioso igreja, onde os cristãos abandonaram a vida de liberdade com Cristo, o caminho para Deus, para viver preso, subjugado dentro de fardos dos preceitos do homem dentro de igreja, cumprindo obrigação, cumprindo meta, vivendo ritual, flagelo, sacrifício, sendo devoto e praticante a um sistema como se fosse a Deus. Abandonar o caminho, um lugar que é Jesus, e dentro de uma mentira sutil, dizem que são de Deus por meio da igreja. Essa maldição, essa mentira, esse engano foi colocado pelo sistema católico romano, que dizia que a Igreja Católica era a casa de Deus, que os irmãos, para fazer a obra de Deus, tinham que estar submisso à ordenança da Igreja Católica, onde eles diziam que era a Igreja de Deus, que era a obra de Deus, aonde eles colocaram os líderes, os imperadores, os padres, os papas desse sistema religioso, como os homens de Deus, por onde o povo tinha que receber a direção, por onde Deus falava para o povo, através dos papas e dos padres. A Igreja Católica, o sistema católico romano, no século III, a partir de Constantino, o imperador, criou esse caminho anátema, aonde muitos discípulos de Jesus apostataram da fé, deixaram a liberdade da vida com Cristo para ser escravo, negócio, no domínio do sistema católico romano, como se fosse uma vida consagrada a Deus, preso e dominado dentro das ordenanças do sistema católico romano igreja. Hoje, a gente vê esse sistema sendo disseminado no conceito da religião evangélica. Hoje, a gente vê a religião evangélica colocando esse mesmo ensinamento maldito para o povo. O povo é ensinado que se não tiver dentro de uma igreja evangélica, onde eles dizem que é a casa de Deus, para servir a Deus, para fazer a obra de Deus, eles ensinam que se o povo não tiver dentro de uma igreja evangélica, sob a autoridade, as ordens, a direção de um pastor, o líder desse sistema religioso, eles dizem que não é de Deus. O sistema católico, o sistema evangélico, religioso evangélico, é uma ramificação do sistema católico. O que o sistema religioso evangélico prega foi tirado do sistema católico romano. Esse princípio de hierarquia, esse conceito de casa de Deus, igreja,
Esse conceito de vida com Deus, submetendo-se a uma igreja, a um sistema dominador, onde domina o povo, colocando no povo obrigações, metas, para o povo viver como se fosse para Deus. Esse sistema, ele é uma ramificação do catolicismo romano, onde o povo entende que a casa de Deus é aquele espaço geográfico, onde o povo entende que servir a Deus é dentro daquele sistema, naquele local, onde tem um líder supremo, onde tem um guru, onde tem um mestre espiritual, o pai da fé, onde o povo tem que submeter a Deus por ele. Quem criou isso foi o sistema católico romano, que o sistema evangélico copiou e leva o povo a viver. O povo é ensinado de que vida com Deus é dentro de uma igreja. Tem que ser de uma igreja. Tem que estar numa igreja. E com isso o povo perde o alvo da fé. O local é Cristo. Eu só posso servir a Deus por meio de Cristo. Não é dentro de uma igreja. Não é por meio de uma instituição religiosa evangélica, a igreja, que dizem que é a casa de Deus. Aonde eu devo estar para ser de Deus, cumprindo rituais cerimoniais, vivendo as obrigações, as ordenanças, como se fosse para Deus, como se fosse santificando minha vida a Deus, dentro de tal sistema. Gente, o povo está cego. Essa mentira cauterizou na mente do povo. Hoje você vê as pessoas entregando suas vidas, sendo devotos e praticantes, não a Cristo, mas a igrejas, seja elas evangélicas, católicas, aonde hoje as pessoas são ensinadas de que se você sair da igreja, você desviou de Deus, você voltou para o mundo, você não é de Deus, como se ser de Deus fosse estar dentro da igreja, como se ser de Deus e não do mundo fosse estar dentro de uma igreja. Essa não é a verdade. Aonde é que a Bíblia ensina isso? Aonde foi que Jesus orientou alguém a não desviar de igreja? Seja ela católica, evangélica, dentro do sistema religioso evangélico, são milhares de igrejas. Cada uma se denomina a de Deus, a verdadeira. Assembleia de Deus, Adventista do Sétimo Dia, Presbiteriana, CCB, Congregação Cristã do Brasil, Deus é Amor, Internacional da Graça, que diz que é de Deus, Universal, que diz que é de Deus, igreja disso, igreja daquilo, é tanta igreja. E todos os líderes dessas igrejas, diz o povo, você tem que estar aqui, tem que viver oferecendo sacrifício aqui, tem que vir adorar aqui, tem que ser daqui, tem que servir a Deus aqui, só encontra Deus aqui, só é de Deus aqui, só é salvo se estiver aqui, cumprindo rituais e cerimoniais, dando dízimo, sendo batizado, vivendo a formalidade, cumprindo as obrigações, as metas. Meus irmãos, eu sei que é difícil você sair dessa mentira, porque você foi formado nessa mentira há muito tempo, mas a verdade liberta. Você precisa conhecer a verdade. Procure examinar as Escrituras, conhecer a doutrina de Cristo, o Evangelho de Cristo, e você não verá em lugar nenhum, nem Jesus, nem os apóstolos, orientando e advertindo ninguém a não deixar de estar dentro de igreja, a não se desviar de igreja. O lugar que o crente tem que estar é em Cristo, na palavra de Cristo. Aí alguém disse para mim assim, mas irmão Wellington, então aonde é que o povo vai ser doutrinado? Aonde é que o povo vai tomar ceia? Aonde é que o povo vai aprender de Jesus? Dentro de igreja, tem muitos que não estão aprendendo nada disso. Dentro de muitas igrejas, o povo está sendo desviado de Cristo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O povo tem a mente formada de que ele tem que estar numa igreja. A maioria dos religiosos entendem que, a maioria não, 100% dos religiosos entendem que
Se eu não estiver numa igreja, eu não adoro a Deus. Se eu não for de uma igreja, eu não sou de Deus. Se eu não estiver numa religião cumprindo e vivendo a formalidade religiosa, eu não estou me santificando para Deus. Isso foi formado na mente do povo. É uma tática do inferno, é uma das mentiras de Satanás que tira o povo, priva o povo de Cristo, a verdade de Deus.